Vamos iniciar, amigos dos estudos. Hoje, o estudo do capítulo 7 do livro Os Mensageiros, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier. Então, vamos iniciar com a nossa oração. Senhor Jesus, nos envolva com a tua paz e que possamos sentir o teu reino de esperança e de consolações. Abençoa todos aqueles que lhe buscam, que possamos viver os teus ensinamentos contidos no teu Evangelho. Fique sempre conosco, Mestre. Graças a Deus. Amigos, vamos iniciar o nosso estudo do livro Os Mensageiros com o primeiro slide. Estamos na primeira página, livro Os Mensageiros, capítulo 7, de nome A Queda de Otávio. André Luiz está ouvindo os relatos do irmão Otávio na colônia espiritual Nosso Lar e este está esclarecendo, informando ao André Luiz sobre as suas quedas na sua última encarnação naquela oportunidade. E Otávio se equivocou nas tarefas mediúnicas, Otávio se envolveu e abusou no campo da sexualidade, negando os planejamentos espirituais. Entre estes, Otávio, ele tinha a incumbência, a responsabilidade de cuidar de 6 crianças que são irmãos da colônia espiritual Nosso Lar, que cuidaram de Otávio. E aos 20 anos de idade, Otávio, nesta última encarnação, ele recebeu estas crianças, a fim de que pudesse auxiliar, assistir, e ele negou o amparo e abandonou estas crianças à própria sorte, de modo que Otávio não conseguiu colocar em prática os planejamentos a fim de que ele pudesse superar erros, equívocos e faltas que ele criou em vidas passadas. Então vamos estudar, amigos dos estudos, o livro Os Mensageiros, hoje o capítulo 7. Vamos para a próxima tela. Estamos na página 2, temas do capítulo. Temos 2 itens. O primeiro, interesse pessoal. Otávio, conforme já dito, está relatando suas vivências na última encarnação, em que Otávio não conseguiu colocar em prática os planejamentos das tarefas mediúnicas, negou a vida de espiritualidade, não assistiu 6 crianças órfãos, que são espíritos procedentes da colônia espiritual Nosso Lar, e Otávio abusou no campo da sexualidade, sem a preocupação da responsabilidade. E, diante deste contexto, ele casou, o que não deveria ocorrer naquela encarnação, e desencadeou com tais descuidos, Otávio, a queda da sua encarnação. E o interesse pessoal, que é uma característica do egoísmo, o nosso interesse sempre prevalece diante dos interesses eternos, do interesse maior. A verdadeira necessidade da nossa vida, qual seria? A auto-iluminação. E Otávio não conseguiu viver o que foi desenvolvido
na colônia espiritual. Ele negou os planejamentos da sua própria encarnação. E Otávio ficou durante 30 anos nestas atividades, tarefas, de se preparar para os desafios da encarnação, e ele viveu suas quedas. E ao negar a tarefa mediúnica, que é o item 2, André Luiz, ouvindo tudo isso, os relatos de Otávio, quando Otávio diz que ele negou a própria mediunidade, priorizando suas vaidades, seus desejos, Otávio viveu, infelizmente, o vazio existencial. E segundo o capítulo 7 do livro Os Mensageiros, que estamos estudando hoje, Otávio, ele, aos 20 anos de idade, ao se reportar ao médico, já que ele tem sensibilidade mediúnica, ele achou que era uma alucinação. E ele resolveu recorrer ao médico, que orientou Otávio a ter experiências no campo do sexo, o que levou Otávio à queda ainda maior. Então, amigos, como é importante evangelizarmos o nosso espírito. O Otávio representa, de alguma forma, nas devidas proporções, todos nós. Quando o nosso interesse pessoal prevalece, esquecendo o interesse dos valores eternos, nós não conseguimos viver aquilo que foi planejado para cada um de nós. E Otávio representa as invigilâncias, os descuidos que todos nós temos. Com isso, Otávio retorna para a colônia espiritual Nosso Lar após a morte do corpo físico, como espírito que não viveu as tarefas mediúnicas, o amparo às crianças, que são espíritos encarnados, procedentes da colônia espiritual Nosso Lar, que ajudaram o Otávio na colônia Nosso Lar. Então, amigos, viver é algo importante, é um ato que devemos ter muita dignidade. Vamos para a página 3, tela 3. Estamos na página 3, fragmentos do capítulo. Vamos fazer a leitura de trechos do capítulo 7 do livro Os Mensageiros. Vamos ouvir as palavras de Otávio, a fim de que possamos dimensionar os nossos descuidos, os nossos equívocos, que nós podemos agir conforme Otávio, porque nós somos espíritos ainda necessitados de amparo e de orientação. Vamos para a leitura. Narração André Luiz. A esposa a quem me ligara, tão somente por apetites inconfessáveis, era criatura muito inferior à minha condição espiritual e atraiu uma entidade monstruosa em ligação com ela para tomar o papel de meu filho. Um momento na leitura. Aqui temos uma informação importante. Otávio negou a vida segundo as orientações do mundo superior. E ele criou um próprio planejamento com seus descuidos. E ele atraiu uma companheira. Ele viveu a vida a dois, o que naquela encarnação não havia a programação da vida matrimonial, mas ele viveu por escolha própria, o livre-arbítrio, e atraiu uma entidade monstruosa que tornou-se o seu filho. Então, amigos, naquela encarnação havia um planejamento de ele priorizar a fraternidade, a atividade mediúnica, mas ele negou tudo isso, então ele criou um planejamento em que, segundo o capítulo
ele viveu suas quedas, ele se equivocou. Então devemos ter um certo cuidado a respeito da nossa liberdade, do nosso livre arbítrio. Devemos aprender a viver em Cristo. Então vamos voltar à leitura. Narração André Luiz. Releguei à rua 6 carinhosas crianças. Momento da leitura. Isto é, havia um planejamento de ele cuidar destas crianças. Ele negou. Vamos continuar com a leitura. Cuja convivência concorreria decisivamente para a minha segurança moral. Olha o momento na leitura, irmãos. Como é importante, isto é, a convivência com as crianças, as preocupações sadias da vida, de cuidar, sobreviver, as dificuldades permitem que nós possamos ter uma segurança espiritual, porque você se ocupa mentalmente com o trabalho, em organizar sua vida. Então, o que parece ser um caos é a solução, numa visão maior, numa visão do cristianismo primitivo. Então vamos continuar aqui a leitura. Ele diz aqui o Otávio: mas a companheira e o filho, ao que me pareceu, incumbiram-se da vingança. Momento na leitura, irmãos. Segundo Otávio, diz que tanto a companheira como o filho incumbiram-se da vingança. Na visão do Otávio, é claro, isto é, lei de causa e efeito. Negou o planejamento superior. Então ele está vivendo aquilo que ele planejou de forma irresponsável com seus descuidos. E ele acredita que tudo isso são vinganças. É uma vingança do destino. É claro que Otávio está desabafando nesse momento. Vamos continuar com a leitura, irmãos. Atormentaram-me ambos até ao fim da existência, quando para aqui regressei, mal tendo completado 40 anos, roído pela sífilis, pelo álcool e pelos desgostos, sem nada haver feito para o meu futuro eterno, sem construir coisa alguma no terreno do bem. Finalizamos a leitura, amigos dos estudos. Temos aqui as palavras de Otávio. Ele diz o seguinte: atormentaram-me ambos até ao fim da existência, quando para aqui regressei, mal tendo completado 40 anos. Um momento na leitura, amigos. Aqui, Otávio está relatando uma notícia difícil para ele. Ele diz o seguinte: tanto o filho como a esposa atormentaram Otávio na sua existência. E quando para aqui regressei, isto é, ele retornou para a colônia Nosso Lar, mal tendo completado 40 anos, tudo indica, irmãos, aí eu estou refletindo, analisando no estudo. Tudo indica que Otávio viveu o suicídio indireto. Ele não foi completista, isto é, ele não completou a sua missão, aquilo que ele deveria fazer pela vida. E ele viveu o suicídio indireto, porque ele foi roído pela sífilis, pelo álcool e pelos desgostos, sem nada haver feito para o meu futuro. Palavras do Otávio. Então, amigos dos estudos, devemos entender a vida além do cenário do mundo físico. E devemos, a lição, pelo menos assim eu entendo, amigos, a grande lição de Otávio é que a vontade dele foi uma vontade equivocada na ilusão da vida material. Se ele entendesse a vontade divina, ele iria viver uma vida moderada e, ao retornar à colônia Nosso Lar, ele seria um espírito vitorioso que conseguiu superar os velhos obstáculos que ele mesmo criou em vidas anteriores. Então vamos para a tela seguinte. Estamos na página 4, correspondências doutrinárias. É o momento do nosso estudo comparativo em que nós iremos
apresentar as obras básicas da codificação de Allan Kardec. No quadro em amarelo, livro Os Mensageiros, capítulo 7, o capítulo que estamos estudando hoje. E no quadro primeiro, temos o livro Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura, artigo 7º, que diz o seguinte: o espírito sofre pelo mal que fez, de maneira que, sendo a sua atenção constantemente dirigida para as consequências desse mal, melhor compreende os seus inconvenientes e trata de corrigir-se. Amigos dos estudos, finalizamos. Allan Kardec orienta que o espírito sofre pelo mal que fez. E quando a atenção ela é dirigida para as consequências desses atos maléficos, nós podemos buscar a correção. Assim está ocorrendo com Otávio. Ele percebeu seus equívocos da última encarnação e pretende se corrigir. Assim é a vida, amigos. Perceber os nossos atos, as nossas inclinações perigosas, inclinações estas que são vidas passadas, que se apresentam e devemos refletir, perceber o que pode ser apresentado hoje, o que pode ocorrer de vidas passadas nesta vida atual. Isto é, alguns atos em vidas passadas nós conseguimos gerar progressos espirituais. Estes atos, estas tendências podem se apresentar, mas uma vez que no meu passado existem comportamentos venenosos, eu devo negar este passado, estas tendências. Vamos para o quadro 2. Livro dos Espíritos, questão 230. Pergunta de Allan Kardec: na erraticidade, o espírito progride? Resposta: pode melhorar-se muito, tais sejam a vontade e o desejo que tenha de consegui-lo. Todavia, na existência corporal é que põe em prática as ideias que adquiriu. Finalizamos a leitura, amigos, da questão 230 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec lhe pergunta a respeito se o espírito progride na erraticidade. Erraticidade é um intervalo do espírito ainda não redimido, aquele que tem necessidade de encarnar. Ele está na erraticidade, na vida espiritual, fazendo cursos, tentando melhorar-se. E Allan Kardec pergunta justamente isso, se o espírito pode progredir. E a resposta diz, do espírito superior, que pode sim progredir. Mas é na existência corporal é que nós colocamos em prática as ideias que adquiriu. Isso ocorreu com Otávio. Ele permaneceu durante 30 anos na colônia espiritual Nosso Lar. Naquele ambiente, ele não tinha certeza, nem seus protetores, que Otávio conseguiria colocar em prática as ideias que adquiriu na vida espiritual. Eis a necessidade da encarnação. Quando o espírito ainda é vacilante, oscila muito nos conceitos, nas ideias, não compreendeu a firmeza do caminho da bondade, ele precisa das vivências dos planos físicos, a fim de que ele possa decidir, escolher o caminho da autolibertação. E Otávio, ao encarnar, ele não colocou em prática as ideias que adquiriu. Vamos para o quadro número 3, Evangelho do Senhor Jesus. É uma passagem da vida do Mestre. Encontra-se no Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículo 23. Assim falou o Mestre: negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Vou repetir: negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Otávio, ele
não negou a si mesmo. Otávio permitiu que suas inclinações, arrastamentos pudessem acontecer na sua encarnação. Negou a tarefa mediúnica, negou a fraternidade, negou irmãos espirituais que encarnaram com ele e se apresentaram como crianças abandonadas, e ele não amparou, não assistiu nenhuma delas, e geraram consequências. Então, Otávio não negou a si mesmo e nem colocou a cruz no ombro. É isso, irmãos. Que Jesus possa nos abençoar. Encerramos mais um estudo do livro Os Mensageiros. Que possamos viver estes ensinamentos do capítulo 7º que estudamos hoje, do livro Os Mensageiros. Vamos finalizar o nosso estudo com a nossa oração. Senhor Deus, envolva todos nós na tua paz. Que o Evangelho do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, possa ser sempre a nossa orientação, a nossa referência, a nossa fonte de erguimento, de coragem e heroísmo. Nos envolva, Pai da vida. Graças a Deus.